Amém, louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Do versículo 1 ao versículo 13. Quero falar hoje, de forma bem objetiva, sobre começar bem. Nós estamos próximo de um novo tempo, um novo ano, um novo ciclo a iniciar, e sempre é um tempo de reflexão do que fizemos em 2022, se foi bem, se foi mal, se foi correto, se alguma coisa ficou a desejar, e planejamos um novo ano, uma nova experiência. Eu acredito que todos aqueles que colocaram os seus planos, seus objetivos em 2022, por algum motivo, por algum fato, pode ter ocorrido um atraso, uma dificuldade, e as coisas não aconteceram como você desejava. Então nós precisamos sempre, nesse novo ciclo que se apresenta, nós precisamos ter uma nova postura. O que passou ficou para trás, não tem como recuperar. O que não foi feito, o que aconteceu, aquela fatalidade que você não desejava, aquela experiência que você não imaginava aconteceu em 2022, precisamos continuar seguindo, precisamos continuar caminhando, precisamos continuar vivendo. E dentro dessa palavra eu quero falar sobre alguns conselhos para você começar bem. E quem começa bem, precisa terminar bem. Melhor ainda. Então, 1 Samuel vai nos trazer a história exatamente de Samuel, Saul e Davi. Todos conhecem esse texto, sabem muito bem que Saul foi rejeitado como rei de Israel por Deus. Samuel, o intermediário, o profeta que fazia toda a orientação, fica de certa forma frustrado e surge um novo personagem, Davi, alguém inesperado, alguém improvável, alguém que não era imaginado, se torna-se rei. Então nós vamos, de uma forma bem objetiva, seguir essa caminhada de Samuel para entender a necessidade de começar bem. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 16, até o versículo 13. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos seus filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, a autoridade da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: não foi esse que o Senhor escolheu. E em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e os olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Você crê que Deus está
em pleno trabalho em sua vida? Vou fazer de novo a pergunta. Você crê que Deus está em pleno trabalho em sua vida? Se você crê nisso, levante sua mão. Amém. Todos creem nisso, todos cremos nisso, que Deus está dirigindo a nossa vida. Então, se você crê que Deus tem o melhor para a sua vida, você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Amém? Amém. Então, estamos dentro desse propósito. Embora nossa mente, ela tenha essa convicção de Deus estar no controle da minha vida e Ele tem o melhor para mim, muitas vezes nós nos deparamos com o cansaço, com o desânimo e muitas vezes com a tristeza diante de um fato. Isso é algo que nós precisamos trabalhar. Às vezes falamos algo e vivemos uma outra realidade. Talvez esse ano não foi o ano que você esperava. Talvez esse ano não foi o ano que você desejava. Mas Deus não estava no controle? Estava no controle. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu vivo essa realidade? Talvez seja alguns pontos que a gente comece a pensar, se Deus tem o melhor para mim, porque esse ano algumas portas se fecharam. Apesar das dificuldades que nós vivemos, e muitas vezes de situações que acontecem diante de nós, há um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para você, tem um propósito para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, tem um propósito para a nossa igreja, tem um propósito para o nosso ministério. Deus tem um propósito para cada um. Mas a verdade é que nós precisamos viver esse propósito, ou viver esse novo tempo, ou essa nova história, da forma correta. Então nós precisamos começar bem. Temos um ano que cremos pela fé que será um ano extraordinário para a nossa vida. Cremos que Deus vai estar no controle de tudo e apesar das notícias que vêm, Ele continua no trono administrando todas as coisas. Ele não falha conosco, Ele não nos abandona, Ele cumpre as suas promessas. Nós temos isso em nosso coração. Mas diante da realidade do novo que se aproxima, nós precisamos começar de forma certa. E muitas vezes, infelizmente, há pessoas que se perdem diante do novo. Ela fica tão presa aos seus fracassos ou às suas desilusões, que ela fica imóvel, engessada diante do novo que se inicia. Não tem motivação para continuar caminhando, não tem motivação para novos projetos, não sente o desejo de realizar o novo. Por quê? Porque o que passou foi tão difícil que o novo para ela não é mais novo, não traz mais nenhuma novidade. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se o seu ano não foi tão bom assim, se aquilo não aconteceu do jeito que você deseja, eu creio pela fé que Deus continua fazendo milagres e Ele vai proporcionar o sonho do seu coração, Ele vai te dar a vitória que você deseja e Ele vai continuar a realizar o propósito na sua vida. Assim foi com Samuel. Samuel tinha expectativa em Saul. Samuel colocou todas as suas fichas em Saul, mas Saul decepcionou. Saul desobedeceu a Deus. Saul foi orgulhoso, Saul foi vaidoso, Saul perdeu o seu reinado pela desobediência. E o texto nos fala, no primeiro versículo, que Deus chama a atenção de Saul. Ele diz assim, a atenção de Samuel. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Samuel ainda estava melancólico diante do que ele perdeu. Ele perdeu a sua esperança em Saul. E aí nós aprendemos, irmãos, se você deseja viver um novo tempo na sua vida com Deus, se você deseja viver uma nova vida, supere as perdas do passado. Grave isso, supere as perdas do passado. Olhar para frente é a melhor atitude que nós precisamos ter. Se nós ficarmos olhando para trás aquilo que não deu certo, aquilo que não aconteceu, aquilo que era sonho em janeiro e não se concretizou, se nós ficarmos parados olhando para o passado, nós não vamos receber o novo. Samuel está com o seu coração entristecido por Saul. Diz o texto que ele está lamentando. Algumas versões vão dizer, até quando você vai chorar por Saul. Samuel estava com o seu coração tão fechado porque ele tinha expectativa de que Saul fosse um grande rei. Mas a sua desobediência, a sua
do seu pecado fez com que Deus o rejeitasse. E agora Samuel, ele olha, ele não vê um novo, ele não espera a mudança, ele não reconhece que algo novo pode vir, ele não tem essa expectativa, porque o que ele faz é lamentar o que havia perdido, o que ele faz é olhar para trás, o que ele faz é olhar o passado e dizer: Saul não é mais o mesmo, Saul não é o rei que nós tanto desejávamos e estamos escolhendo. O que Samuel faz é olhar para o passado. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você: o passado passou. O que ficou para trás, ficou. As desilusões, a decepção, a perda, ficou para trás. Nós não podemos ficar vivendo o passado, de um remorso, de uma angústia. Ah, mas se eu tivesse feito, ah, mas se eu tivesse escolhido, ah, mas se eu tivesse caminhado nesse sentido. O que passou, passou, não é tempo mais de lamentar, é tempo de receber o novo. E algo que nós podemos aprender, é que precisamos aprender com os erros. Quando nós erramos, precisamos pegar o que nós fizemos de errado e transformar aquilo em algo reciclado bom para o futuro. Por isso que, se você deseja viver um tempo novo de Deus na sua vida, um tempo novo de esperança, você precisa simplesmente superar as perdas do passado. Eu não sei quais foram as suas perdas, mas o que eu posso dizer é exatamente isso. O que passou, passou. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. E é nisso que nós precisamos confiar. Segundo, se você deseja viver um tempo novo com Deus, receba uma unção nova de Deus. Samuel está chorando por Saul. E Deus diz: até quando você vai ficar lamentando? Saul, eu o rejeitei. E ele vai dar um conselho ainda no versículo: agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Encha uma vasilha, algumas versões vão dizer, enche um chifre com óleo e vá a Belém. Essa mensagem, essa palavra traz a Samuel uma esperança. Olha, unção com óleo é para rei. Se ele manda encher um chifre e ele manda ir a Belém, é sinal que há algo novo chegando. Samuel então começa a ver de uma nova expectativa que virá uma nova unção, virá um novo chamado, virá um novo propósito, virá algo completo. E é assim que Deus nos chama, para viver o novo, um próximo ano. Meu irmão, tem unção de Deus para a nossa vida, tem promessa de Deus para a sua família, tem promessa de Deus para nós, independente do que está acontecendo. Porque Saul foi rejeitado, mas calma aí, não acabou. Deus tem coisas novas. E é nessa expectativa que Samuel então obedece a Deus. O sentido dessa palavra encher no original é enchimento completo. É algo completo que vem de Deus, porque a nossa esperança, ela sempre virá do Senhor. Pastor Harold Lareia diz o seguinte: virá uma nova unção sobre mim, sobre você e sobre todos nós. É o tempo de Deus. A unção de Deus continua a ser derramada sobre a vida da igreja, independente dos governos, independente da política, independente do tempo de que estamos vivendo. O Espírito Santo de Deus continua no meio da igreja, curando, salvando, libertando, abençoando. As nossas orações ainda estão sendo ouvidas por Deus. E é nessa expectativa que nós precisamos viver o novo. Então, supere o passado e receba o novo, a unção de Deus sobre a sua vida. Creia que 2023 será um ano extraordinário para nós. É nisso que nós precisamos não estar perdido. Saul foi rejeitado, mas tem promessa de Deus vindo aí. As coisas de Deus continuam sendo reais. Terceiro, se você deseja viver um tempo novo de Deus em sua vida, obedeça à direção do Espírito. Obedeça à direção do Espírito. E o que nós vemos é que Deus manda encher um chifre completo e dá uma direção: vá a Belém. E quando nós olhamos, por exemplo, Mateus 19, 21 e 22, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que nós vemos é que Jesus dá um direcionamento a esse jovem.
Diz a ele, já diante da sua pergunta, que ele deveria vender as suas riquezas, dar aos pobres, e aí sim alcançaria a salvação. Mas o que nós vemos é que ele se entristece, ele não obedece, ele não sente um abrir de coração para fazer a vontade de Deus. Assim muitas vezes é a nossa vida. O Espírito Santo, ele fala de forma especial no coração de cada um. Não é apenas pela pregação da palavra, ou por uma música que é tocada, ou por um estudo bíblico. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, ele habita dentro desse templo humano, e ele traz sobre nós orientações, mas muitas vezes nós não queremos obedecer. Muitas vezes nós não desejamos obedecer. Muitas vezes a direção do Espírito, ele nos incomoda, porque não é aquilo que nós queremos fazer, mas ele nos leva a uma nova dimensão, a um novo tempo. O que você precisa aprender é que se você deseja viver um novo tempo, você precisa obedecer à direção do Espírito. O que Deus tem cobrado a você, o que Deus tem orientado você, o que Deus tem te incomodado na sua vida, que talvez você precisa dar uma guinada aí de 360 graus aí para fazer uma virada. O que você precisa fazer para você receber o novo que está chegando? Então nós precisamos de direção do Espírito. Ah, pastor, eu não sei o que vai acontecer em 2023, eu não sei o que eu vou fazer diante desse fato. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você entrar na presença de Jesus, falar com o Espírito Santo de Deus e pedir a Ele discernimento. Para você viver o novo, você precisa de direção. Deus fala a Samuel: para de chorar por Saul, enche o chifre de azeite e vá a Belém. Direção para a nossa vida. Nós precisamos de direção do Espírito Santo na nossa vida, e não ficarmos apenas ouvindo o que as pessoas estão dizendo, vendo profecia pelo celular, que a irmã falou, que o irmão disse, porque agora antigamente ia até na casinha da irmã da oração, agora é só pelo WhatsApp, e até também pelo Facebook, tem de tudo na internet. Você precisa de direção do Espírito. Deus sabe o que é melhor para você, os seus planos são perfeitos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus tem direção para a sua vida. Se você está perdido, está desanimado, não sabe o que fazer, está em dúvida, tem medo, procure o Espírito Santo para que Ele possa direcionar a sua vida. Quarto, se você deseja ter uma experiência com Deus nova nesse tempo que vem, fique atento aos apontamentos divinos. Apontamento é interessante porque Deus fala com Samuel: olha, enche o chifre de azeite, vá a Belém, mas ele não diz só vá a Belém, ele dá direção, ele dá um apontamento: eu o enviarei a Jessé. Deus diz de forma clara o que ele tinha que fazer. Irmãos, e não tem coisa melhor na vida do crente quando ele é sensível ao Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele manda sinais para a gente toda hora, ele manda orientações, ele manda alguém falar com a gente de forma assim até aleatória. Pessoas que a gente nem conhece, chega e fala: ó, poxa, isso, aí você vê, nossa, eu acabei de pensar sobre isso agora. Às vezes Deus manda mensagem diretamente do púlpito como essa hoje, que você precisa viver o novo, e a gente às vezes não quer ouvir. E Deus é tão maravilhoso que Ele fala para Samuel de forma clara, Ele diz: ó, eu vou te enviar a Jessé. Qual é a chave para ter discernimento espiritual? Qual a chave para ter discernimento espiritual? Só tem uma chave: estar próximo de Deus. Quem não tem vida de oração, quem não tem santidade, quem não vive a palavra, quem não lê a palavra, quem não tem momentos devocionais, não consegue estar próximo de Deus. Quem consome o seu tempo, o seu dia, o dia do Senhor, com coisas que não são do Senhor, não tem como estar próximo de Deus. Quem vive em pecado, em mentira, em adultério, em falsificação, não tem como estar próximo do Senhor. Deus não habita no meio do pecado, da mentira, da maledicência, da fornicação, da infidelidade. Se nós queremos ter verdadeiramente receber o novo de Deus, nós precisamos estar no altar do Senhor. O que Deus diz a Samuel, ele dá o apontamento: olha, eu te enviarei a Jessé. Mas para isso acontecer em nossa vida, de Deus falar perfeitamente ao nosso coração, nós precisamos de uma entrega, de viver realmente o Cristo, e não apenas acionar o botão de emergência para que Deus venha curar as nossas enfermidades quando a gente está doente.
Ou então apertar o botão da emergência quando tem algum problema acontecendo na família. Aí a gente vai para a oração. Aí nós vamos para a consagração. Para termos discernimento espiritual, é necessário estarmos perto de Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e eu responder-te-ei e darei a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas para isso é preciso clamar, é preciso estar perto de Deus. Segundo, para você receber o novo, para você estar exatamente dentro dos propósitos de Deus, para aquilo que Ele tem a fazer, receba os presentes do céu. Ainda no versículo vai dizer, eu escolhi um dos filhos para fazê-lo rei. Que presente maravilhoso. Deus escolhe a Davi e diz a Samuel, vai ungí-lo. Isso é um presente que não só Jessé como pai, mas o próprio Davi recebe, lá no meio das ovelhas, lá no ambiente completamente desacreditado, lá no ambiente onde provavelmente nenhum rei imaginaria estar, porque geralmente a linhagem de rei vinha de familiar, de sangue puro, de nomes, mas Deus escolhe Davi no meio das ovelhas, e depois de passar diante da fila, não é esse filho, não é esse, não é esse, não é esse, e alguns até que tinham a aparência de rei, diz o texto que quando ele olha o primeiro, a fisionomia, a altura, Deus diz, não olhe para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê. E aí Samuel, confuso, mas eu vim aqui ungir um rei, os seus filhos são só esses, e aí, não, tem um que está lá no meio das ovelhas, tem um que está lá fazendo trabalho forçado, tirando esterco, cuidando das ovelhas, levando o pasto, mande trazê-lo. E o que nós vemos no texto maravilhoso é que, ao chegar, ele é simplesmente reconhecido. E esse reconhecimento traz sobre a vida de Samuel a seguinte mensagem, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Saul está rejeitado, mas eu tenho um novo de Deus para essa vida, tenho um novo de Deus para Israel, tenho um novo de Deus para este tempo. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas. Isaías 48:6, de agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. O dia mais importante da sua vida, meu irmão, é hoje. O dia mais importante da sua vida é o próximo ano. Sabe por quê? Porque o que ficou para trás, o Saul que foi rejeitado, o Saul que ficou para trás, a decepção que ficou para trás, a expectativa frustrada que ficou para trás, Deus traz Davi para fazer coisas novas. E é assim nossa vida, é assim sua vida. As coisas não deram certo, tem novo de Deus para a sua vida, tem novo de Deus para nós. Sabe por quê? Porque Deus não desampara os seus filhos. E o que nós precisamos para fechar essa mensagem nessa manhã é que Davi, com uma nova expectativa, com aquilo que era improvável, se tornou provável. É assim que Deus trabalha em nós. Ele transforma aquilo que nós não temos nem imaginação de que pode ser, torna-se real. E é assim milagre em nossa vida. Talvez algo que você não imagina, Deus pode trazer à existência em 2023. Talvez coisas que ainda não subiu o seu coração, que talvez ainda não passou em sua cabeça, ou talvez uma imaginação de como você vai chegar em dezembro de 2023, porque Samuel pensava assim, estava lamentando por Saul, não tinha nenhuma expectativa do novo, não tinha expectativa de mudança, mas Deus vai lá e traz um novo, uma nova história, um novo tempo e o renovo. E assim você precisa receber 2023, com algo sobrenatural de Deus em nossa vida. Eu creio que virá tempos de bênção para nós. Eu creio que virá tempo para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, porque Deus, Ele é Deus de coisas extraordinárias. Tirou um rei no meio das ovelhas
e fez rei, não segundo a visão dos homens, mas segundo a visão do próprio Deus. Que assim possa ser a sua vida, a sua família, abençoada, debaixo da autorização e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé nesta hora, vamos orar, e eu quero que você cumprimente o seu irmão, diga para ele uma palavra aí de motivação, de bênção. Olha, tem coisa nova para a sua vida, tem coisa nova de Deus chegando, coisa nova de Deus chegando, isso. Como é bom, né, irmãos, falar isso. Tem coisas novas de Deus chegando, então não fique parado diante daquilo que se você se frustrou. Deus tem coisas novas, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Deus tem coisas novas. Saul decepcionou, mas Davi é a nova esperança, e assim é a nossa vida. Eu creio em milagres, nós oramos por milagres e sabemos que Deus ouve a nossa oração. Então, não desanime, não abaixe sua cabeça, não pare, esqueça o que ficou para trás, tem um novo ano aí, ore, busque a Deus, continue sonhando, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele continua no trono, ouvindo a nossa oração. Nós vamos falar com o Senhor. Cadê o pessoal do louvor? Nós vamos orar, e eu creio que será um novo tempo. Você tem um almoço abençoado com a sua família, logo mais à noite, mais uma palavra profética para o seu coração. Vem para a casa do Senhor, não fica em casa não, vem buscar a Deus. É tempo de nós fazermos isso. E nós vamos orar e vamos encerrar com o louvor dessa noite, dessa manhã, e logo mais estaremos de volta. Falta poucos dias, um novo tempo, um novo ano está chegando. Senhor, eu rendo graças, porque nós não podemos parar diante do nosso passado. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus de coisas novas. Tu gera esperança onde parece que a decepção está instalada. Assim como Samuel lamentava e chorava a decepção com Saul, Davi foi um novo tempo, foi uma nova história. Cada um aqui, ó Deus, de uma forma especial, tem em sua alma alguns sentimentos, algumas mágoas, ressentimentos, decepções, que talvez estejam ofuscando a sua visão do futuro e do novo. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus do milagre, e nessa manhã eu creio em nome de Jesus, que Tu pode restaurar sonhos, restaurar, ó Deus, a esperança, restaurar o emocional, para que aquilo que foi perdido seja encontrado, para aquilo que ficou para trás seja achado, para aquele novo tempo que talvez não tenha acontecido em 2022, mas estamos aguardando um novo tempo. Nos dê direção, ó Deus, nos dê apontamento, nos mostre, ó Deus, discernimento para obedecer a Tua palavra. Abençoe a Sua igreja, continue a nos ajudar a avançar, a crescer, por mais que as notícias não sejam boas, nós estamos debaixo das Tuas promessas, e confiamos no Senhor, e até aqui não tem nos faltado. Continue, ó Deus, a abençoar, a trazer paz ao nosso coração. Abençoe todos que nos acompanham pela internet, para que eles possam começar bem, ouvindo, entendendo, discernindo, obedecendo, não olhando o passado, mas olhando o futuro e confiando no Senhor. Guarda a nossa vida, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.